começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Diz ainda que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e que a lei deve punir qualquer discriminação aos direitos e liberdades fundamentais. E para falar sobre a igualdade entre homens e mulheres, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Gláucia Fracaro, coordenadora de Autonomia Econômica da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Também vamos conversar com o advogado Cláudio Santos, mestre em Direito e especialista em Direito Trabalhista. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutora Gláucia, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente se essa igualdade vale para todas as áreas. A igualdade entre mulheres e homens no trabalho é uma questão que ainda vale para todas as áreas, sim. Justamente porque, do ponto de vista dos rendimentos, a gente consegue ainda ver desigualdades muito fundantes, né? Eu acho que o que nos traz aqui a discussão é justamente um desses pontos, que é o fato de que as mulheres têm rendimentos cerca de 30% menor do que o dos homens. Então, nessa divisão do trabalho é que a gente ainda precisa agir. Doutor Cláudio, e tem melhorado a situação ou ainda é muito crítica? Nós verificamos que há uma inserção maior da mulher no mercado de trabalho, na política, em todas as atividades, mas, infelizmente, essa igualdade formal que nós vimos na letra da Constituição, ela não se reflete em uma igualdade material, em que, de fato, exista uma igualdade de direitos, de pagamento, de remuneração e de próprio tratamento, né, nessas relações entre o capital e o trabalho com relação à mulher. Ainda assim, as mulheres continuam discriminadas, ainda assim, as mulheres continuam sem ter essa materialidade da igualdade. A população brasileira passa dos 195 milhões. O sexo feminino é maioria. O país tem quase 6 milhões a mais de mulheres. Mas quando a gente fala em salário, a conta não bate. Os homens continuam recebendo mais, ainda que ocupem a mesma função que as mulheres. Apesar de ser taxada de sexo frágil, a mulher tem se tornado muito forte no mercado de trabalho. Atualmente exerce funções que antes eram apenas masculinas. Mas mesmo com grandes conquistas, as mulheres ainda sofrem preconceito quando o assunto é salário. Tem vários homens que ganham muito mais que as mulheres, né? Ainda existe um certo preconceito de dar conta do serviço ou não, da qualidade. Segundo o IBGE, as mulheres continuam recebendo menos que os homens. Em 2011, elas recebiam, em média, 72,3% do salário masculino, uma proporção que se mantém sem alteração desde 2009. Para que o rendimento das mulheres alcance o dos homens, a renda mensal feminina teria que crescer 38%, já que no ano passado, enquanto eles recebiam em média mais de R$ 1.500, elas recebiam pouco menos de R$ 1.100. Essas diferenças que existem em todos os países, embora não com a mesma intensidade que no Brasil. Então, elas precisam ser constantemente enfrentadas por meio de políticas que estejam voltadas a isso. Tanto a reduzir as diferenças em termos da inserção no mundo do trabalho, quanto a discriminação para trabalhos relativamente iguais. Mas esta situação pode mudar. Tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado um projeto de lei que prevê multa para as empresas que pagam salários menores às mulheres. O valor da punição pode chegar até 5 vezes ao da diferença salarial no período em que a contratada esteve exercendo as mesmas atividades e cargos ocupados por homens. Esta equiparação é devida se comprovada a identidade funcional, conceito estrito, portanto. Ou seja, a regra é: não pode haver tratamento salarial diferenciado, nem entre brasileiros de sexos diferentes, muito menos entre estrangeiros e, portanto, também de sexos diferentes. Doutor Cláudio, uma mudança na legislação pode ajudar a acabar aí com essa desigualdade? Ela pode ajudar, sim, mas é sempre bom relembrar que nós temos já legislações, né, aprovadas ao longo das 2 últimas décadas que procuram minimizar
essa discriminação, minimizar essa desigualdade entre homens e mulheres. Então, leis, inclusive com punições criminais, né, com apenamento de prisão para aquele empregador que discriminar, enfim, que tratar desigualmente. Mas o que precisa efetivamente é uma conscientização de que, de fato, homens e mulheres são iguais perante a lei. E a evolução da sociedade, da tecnologia, permite que em algumas atividades nós tenhamos o concurso tanto do homem quanto da mulher para a realização daquelas tarefas. Doutora Gláucia, mas quais são as justificativas apresentadas pelas empresas que praticam salários diferentes para homens e mulheres? A gente tem um programa na Secretaria de Política para as Mulheres que chama Programa para a Equidade de Gênero e Raça. E ele nos permitiu ver um pouco mais de perto onde estava essa desigualdade. Essas desigualdades, a gente fez um estudo recente e foi possível perceber que, no caso, por exemplo, das mulheres negras, a maioria das empresas, o obstáculo para elas, na maioria das empresas, é justamente o recrutamento e a seleção. Então, isso significa que essas empresas devem, e como elas já fazem parte do programa, elas já estão dispostas, né, de desenvolver ações justamente para aumentar o recrutamento e seleção de mulheres negras. No caso das mulheres brancas ou das mulheres em geral, né, nas empresas, o que a gente percebe é que elas ocupam mesmo os cargos que recebem menos salários, menores salários, né, na sua maioria. E uma terceira constatação é justamente elas não fazerem parte ou fazerem parte em menor número dos cargos de direção. Ainda que no programa que a gente tem, que é o Programa para a Equidade de Gênero e Raça, ele já dá mais resultado que outras empresas. A gente consegue ver que as empresas que estão dispostas, elas apresentam, sei lá, 3 vezes mais mulheres em cargos de direção do que outras empresas que ainda não assumiram esse compromisso. Mas ainda assim a gente percebe essa diferença, entende? Doutor Cláudio, uma mulher que se sente discriminada, prejudicada, o que ela pode fazer? Ela pode buscar o Poder Judiciário para obter uma reparação dessa discriminação. O que muitas vezes acontece é que a justiça do trabalho é a justiça do desempregado. Então, é muito difícil você, no curso do contrato de trabalho, demandar contra o seu empregador. Mas ela pode utilizar-se da sua entidade sindical, pode utilizar-se do Ministério Público do Trabalho, da própria Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, para levar essa denúncia de discriminação, para que aí essas autoridades, seja o Ministério Público, seja o Estado propriamente dito, do Poder Executivo, possam intervir e fazer uma mediação para afastar esse comportamento discriminatório por parte da empresa. Agora, sempre existe o recurso ao Poder Judiciário e o Judiciário tem sido sensível e vem acatando, punindo com indenizações altas esse tipo de discriminação, esse tipo de prática. E aí a mulher, muitas vezes, como o senhor falou, ela fica com medo de denunciar enquanto está no trabalho para não ser perseguida, é isso? Existe, e não fala de discriminação, tanto acontece com homens e mulheres, mas a mulher, sobretudo, por conta da perda do emprego, né? Há um termor muito grande de você perder o seu emprego em demandar. É claro que se for comprovado que ao demandar na justiça você foi demitido, também há um apenamento para esse empregador. Mas o recurso ao Poder Judiciário é plenamente factível. O que a mulher, muitas vezes, ou o trabalhador tem que atentar é que ele pode se utilizar de terceiros, no caso, o seu sindicato ou do próprio Ministério Público do Trabalho, para poder veicular, poder viabilizar essa denúncia. Agora, Gláucia, você já falou um pouquinho antes aqui de cargos diferentes para homens e mulheres. Uma empresa, ela pode abrir vaga só para um dos sexos ou aí é discriminação? No caso da iniciativa privada, tive conhecimento de algumas ações nesse sentido. As empresas públicas não podem, por conta de princípios de isonomia, equidade e tudo mais. O que não impede essas empresas de estabelecerem um compromisso com a igualdade, né? Não impede de perceber justamente onde estão os gargalos, onde estão os obstáculos, né? Ou seja, na verdade, onde estão as ausências de mulheres estão, para poder tentar estabelecer ações que enfrentem esse problema, né? Doutor Cláudio, no início do ano, um concurso na Bahia foi parar na Justiça porque exigia exame ginecológico para as mulheres. Isso pode ser feito? Isso é vedado pela legislação. A legislação ela estabelece, inclusive, que para determinadas atividades cuja natureza exija uma certa restrição, isso pode acontecer, isso tem que ser verificado no caso concreto. Mas, via de regra, não pode haver nenhuma medida discriminatória, seja na pré-contratação, no momento que você está selecionando, né? Seja durante o contrato de trabalho e após o contrato de trabalho, quando você demite. Então, não se pode veicular anúncios, procura-se moças bonitas, procura de boa aparência, ou, nesse caso específico, de exame ginecológico.
penado. Isso, inclusive, é apenado como crime. Além da punição, que se isso acontecer, o trabalhador pode optar entre retornar ao trabalho e recebendo todos os seus salários do período de afastamento, ou então não retornar ao trabalho e receber em dobro aquela indenização. Então, a legislação já prevê um apenamento severo para esse tipo de discriminação. Não se pode submeter uma mulher ao constrangimento de um exame ginecológico ou qualquer outro tipo de exame para ser contratada. E isso atenta contra a isonomia e a igualdade que vimos no início do programa contido na nossa Constituição. Gláucia, a gente vê muito, o problema não é só na questão salarial, né? A mulher também enfrenta muitas vezes o assédio, como o homem também hoje em dia enfrenta, né? O que fazer nesses casos? O que a gente percebe, pelo menos ao participar e se envolver com o ambiente de trabalho, com o mercado de trabalho, com a cultura organizacional, é de que ele é uma realidade e que, para ser enfrentada do ponto de vista da própria trabalhadora, é fazer um pouco o que o Dr. Cláudio estava falando, né? Procurar a justiça, procurar seus sindicatos, procurar os seus representantes, né? E acionar, por exemplo, as ouvidorias da própria empresa, que nos casos das empresas participantes do programa que eu citei anteriormente, um dos objetivos é fortalecer as ouvidorias e que o problema seja resolvido ali mesmo, né? Na medida do possível, claro, porque há casos extremos que precisam da justiça e do Ministério do Trabalho, enfim, de outras intervenções. Doutor Cláudio, isso é um caso que acontece também com os homens, né? Sim, sem dúvida. Há 10, 15 anos, como falávamos em assédio, isso não era muito bem visto. Mas hoje, já o próprio Poder Judiciário reconhece e pune o empregador que comete o assédio, né? E o que nós verificamos mais nessas relações de trabalho é o assédio moral, né? Que ele pode ser tanto horizontal como pode ser vertical. Então, o empregador tem que cuidar para que haja um ambiente de trabalho saudável, meio ambiente de trabalho saudável. E isso significa cuidar para que não haja assédio, tanto em relação às mulheres, que são mais vítimas desse procedimento, inclusive com a possibilidade do assédio sexual, mas também no homem. É uma cultura generalizada. E com a punição do judiciário, com condenações vultosas, nós temos percebido que as empresas têm se preocupado em manter esse ambiente de trabalho saudável. Então, com cursos, com palestras, cartilhas, né, conscientizando, explicando aos trabalhadores que não pode haver esse tipo de comportamento dentro da empresa. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o advogado Cláudio Santos, especialista em direito trabalhista, e Gláucia Fracaro, coordenadora de autonomia econômica da Secretaria de Políticas para as Mulheres. No programa de hoje estamos conversando sobre a igualdade entre homens e mulheres. Em algumas situações, a lei determina que os desiguais devem ser tratados de maneira desigual. É o caso da aposentadoria, que pode ser integral ou proporcional. Para ter direito à aposentadoria integral, o trabalhador deve comprovar pelo menos 35 anos de contribuição e a trabalhadora mulher 30 anos. Para requerer a aposentadoria proporcional, o trabalhador tem que combinar 2 requisitos: tempo de contribuição e idade mínima. No caso dos homens, 53 anos de idade e 30 anos de contribuição. Para as mulheres, o pedido pode ser feito aos 48 anos de idade e 25 de contribuição. Doutor Cláudio, por que nesses casos é preciso tratar homens e mulheres de maneira diferente? Nesse caso específico da aposentadoria, a jornada de trabalho da mulher é uma jornada diferenciada, porque ela tem a jornada do seu trabalho e além daquela que ela cuida dos afazeres domésticos em grande medida. Então, até pela questão fisiológica, isso não é à toa, é estudo feito pela Organização Mundial de Saúde, e já referendado por vários países, que a mulher precisa trabalhar menos e, nesse caso, a legislação contempla uma proteção a essa mulher. Você tem o princípio da isonomia, significa muitas vezes tratar desigualmente iguais para que você possa protegê-los. E esse caso da aposentadoria é um típico caso. Exemplo. São vários aspectos, né, de ordem trabalhista, de ordem de saúde, que levaram historicamente a legislação brasileira e de vários países
a dar esse tratamento diferenciado. Na verdade, trabalhar menos é o trabalho remunerado, né? Trabalhar menos tempo desse ponto de vista, porque as pesquisas recentes do IBGE mostram que as mulheres têm uma jornada muito maior dentro de casa, dentro do trabalho não remunerado, né? Chega a 22 horas semanais, enquanto a dos homens gira em torno de 9 horas semanais. Então, isso já é um peso muito grande, né, no cômputo de décadas para poder estabelecer uma aposentadoria. E que, na maioria das vezes, não é reconhecido, né, Glaucia? Não é reconhecido, não é remunerado, isso a gente já tem clareza, mas sequer é reconhecido mesmo. No caso do campo e da floresta, ainda isso fica mais marcado, porque as mulheres também uma das tarefas domésticas também é o cuidado com os animais, com os pequenos animais, com as hortas. Isso ainda pode chegar a mais tempo de trabalho doméstico não remunerado e pouquíssimo valorizado, né, sem alguma visibilidade. Então, a aposentadoria é uma forma de compensar ou então, no mínimo, de levar isso em consideração. Né? Agora, em que outras áreas também é preciso tratar de maneira desigual? No caso do mundo do trabalho, eu acho que o que é importante é a gente tratar a desigualdade como desigualdade, acima de tudo, que é o caso da própria inserção das mulheres no mercado de trabalho. Né? Os homens são 7 em cada 10 pessoas da população economicamente ativa, as mulheres são 5 em cada 10. A diferença de rendimento ainda é muito grande, né? Que a gente já apontou. E no caso dos empreendimentos mesmo, né? Dos empreendimentos urbanos de mulheres, a gente também vê essa desigualdade. 50% dos empreendimentos são de mulheres e elas ficam com 40% dos lucros. Então, acho que quando a gente desenvolve políticas específicas para as mulheres negras, para os jovens ou para as mulheres jovens, o que a gente está fazendo é tratar a desigualdade como uma desigualdade, né, que precisa ser remediada. Doutor Cláudio, isso acontece também em exames físicos para concurso? Depende da natureza do cargo e da atividade que você está selecionando, né? Porque hoje, com o avanço tecnológico, se nós recordarmos até a Constituição de 88, havia uma diferença, um capítulo na CLT de proteção à mulher. A mulher não podia trabalhar em atividade insalubre, perigosa, trabalho noturno. Então, essa igualdade e a evolução da sociedade vai fazendo com que as mulheres cada vez mais se insiram no mercado de trabalho em atividades que antigamente eram exclusivamente masculinas. O que nós precisamos ter é o sentido contrário, os homens também começarem a fazer essas atividades, né, para fazer essa divisão, inclusive na divisão do trabalho doméstico. Mas hoje já mudou um pouquinho, já acontece também, né? A gente vê casos de homens sendo contratado como babá, como diarista, como trabalhador doméstico. Mas ainda é incipiente, as trabalhadoras domésticas são 90%, na verdade, a categoria do trabalho doméstico remunerado, né, é 92% de mulheres. Então, a gente vê que é avassalador ainda o número de mulheres no cuidado. Sem dúvida. E nas ruas, as pessoas falam sobre a igualdade entre homens e mulheres. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. As mulheres hoje em dia fazem tudo que praticamente assim, trabalho, entendeu? Que o homem faz, as mulheres fazem. Entendeu? Faz mais bem feito que o homem. As mulheres também estão ocupando os lugares que os homens ocupavam antes, que elas não podiam. Eu acho que as mulheres estão tomando o espaço que até então estava sendo deixado de lado para elas, né? E agora elas estão assumindo novamente esse espaço, né, na sociedade. Eu não acredito que esteja nos postos maiores, mas sim, que elas possam subir até chegar no nível certo dos homens. Que elas não podem estar ganhando menos do que os homens, mas sim no nível certo. Hoje em dia, pelo menos eu, como mulher, eu faço questão de tomar o meu espaço e de ser tão igual quanto ele, de trabalhar, de ter os meus direitos. Doutora Gláucia, e o mercado de trabalho já está mais aberto mesmo para as mulheres, como disseram os entrevistados? Não, sem dúvida, o mercado de trabalho está mais aberto para as mulheres. A gente consegue perceber isso nos dados da RAIS, que a cada ano, quando a gente vai medir a entrada das mulheres no mercado de trabalho, elas entram cada vez mais, né? Então, a diferença chega de ser 1,5%, 2% a mais que os homens. Isso mostra, na verdade, a eficiência das políticas específicas, da necessidade que a gente tem de não só gerar emprego e renda, não só de inserir as pessoas no mercado de trabalho, mas também de levar em consideração essa desigualdade entre mulheres e homens, né? Então, as políticas específicas têm dado algum resultado que a gente consegue medir. Agora, doutor Cláudio, a gente viu aí um entrevistado falando que as mulheres estão ocupando funções que antes eram tidas como masculinas. Acho que a construção civil é um grande exemplo, né? Ainda tem muita discriminação ou mudou? Não, ainda tem, né? O acesso ainda é dificultado, até pela própria natureza da atividade. Você encontra mulheres na construção civil, mas
é uma atividade tipicamente masculina, que muitos consideram, e há um certo preconceito com a assunção dessas atividades. Mas as mulheres, de acordo com a sua competência, conseguem ingressar nesse mercado que até há 20 anos era exclusivamente masculino, mas hoje você considera. A questão é o acesso, nós estamos verificando um avanço. O que nós precisamos avançar é nessa igualdade de remuneração. Doutor Cláudio, hoje se fala muito que as mulheres estão alcançando mais cargos de chefia. O que levou a essa mudança? É possível ver esse crescimento. Agora, existe ainda a diferença de remuneração. As mulheres chefes ganham menos que os homens chefes. Inclusive, teve uma demanda aqui no Distrito Federal em relação a alguns bancos privados, em que o Ministério Público do Trabalho, mediante um inquérito civil, conseguiu apurar de fato que havia discriminação dentro dos bancos de acesso aos cargos de chefia de mulheres e de negros, mulheres negras, homens negros e mulheres. E é uma demanda em que esses bancos foram condenados a pagamento de dano moral coletivo, a obrigações de adotar políticas que contemplassem o ingresso de mulheres negras e de acesso aos cargos de chefia. Então, no setor de serviço é mais fácil se comprovar, mas ainda, infelizmente, existe essa discriminação remuneratória no que diz respeito ao gênero. E há um peso muito grande nessa discriminação que a gente avalia, que é o próprio, retornando ao assunto, é o próprio cuidado, né, da casa e da família. A gente escuta muito isso lá das empregadas, das funcionárias dessas grandes empresas, de que acontece uma discriminação por conta de ter filho para cuidar, casa para... Justamente por não haver um compartilhamento do tempo igual dentro da família e até mesmo com o Estado, né? Porque necessitamos de mais creches e outros equipamentos públicos que também auxiliem nisso. O Programa para Cuidar de Gênero e Raça, para citá-lo novamente, é justamente um esforço de travar uma parceria com as empresas, né, nessa responsabilidade de elaborar políticas mais igualitárias nas relações de trabalho, mas que ainda se pesa muito o cuidado da casa e da família, a gente não tem dúvida. É usado como desculpa muitas vezes. Pois é, e outro fator que às vezes e não deveria ser, mas e às vezes veladamente é a questão da maternidade. Então, a proteção à maternidade, muitas vezes você discrimina a mulher porque ela pode engravidar, então ela vai ficar afastada. Então, é uma situação que às vezes agrava, né, essa discriminação, além de todos os fatores. Né? Então, realmente, de fato, a legislação existe proteção a isso, mas precisamos avançar para coibir essas práticas, né? Pois é, então, para encerrar, eu gostaria que vocês falassem o que precisa ser feito para a gente conseguir aí o ponto de equilíbrio no mercado de trabalho, tanto para homens quanto para mulheres. Cláudia. A gente consegue perceber muitos avanços. Na verdade, o Brasil é referência internacional do ponto de vista da igualdade. A gente teve uma lei de igualdade em 1932 que era antes mesmo de se tornar uma ratificação, de se tornar uma convenção da OIT. Então, há décadas a gente está à frente desse debate, né, mais do que muitos países, né, a gente pode imaginar. Então, por esse ponto de vista, acho que uma PL da igualdade sendo proposta atualmente, né, em debate na sociedade desde 2009, os esforços do governo em mudar essas relações de trabalho, pelo menos incentivar essas mudanças de relação de trabalho, são os pontos de que a gente tem que atuar, justamente perceber aonde estão essas desigualdades e atuar sobre elas. Doutor Cláudio. Pois concordo com a secretária que, no ponto de vista da legislação, nós temos as convenções da OIT internalizadas, nós temos a legislação. Acredito que falta um pouco mais de educação, de conscientização das empresas, dos empregadores para esses direitos, né, para coibir esse tipo de discriminação. Eu acredito no apenamento, na punição. Eu acho que o Judiciário tem tido um papel importante nesse sentido, na medida em que ele condena maus empregadores, condena empregadores que discriminam, que têm essas práticas. Então, na medida em que você atinge o órgão mais sensível da pessoa humana, da pessoa jurídica, que é o bolso, isso acaba, de uma certa forma, inibindo que esses maus empregadores procedam dessa forma. Porque a legislação, creio, que nós temos suficiente e avançada para coibir, mas, de fato, precisamos de uma maior educação, maior conscientização e punições mais severas e maiores para que isso, né, que a gente afaste isso definitivamente
nosso país, aliado às políticas públicas que eu acredito que, ao longo do tempo, o Brasil vai ser reconhecido na OIT, na ONU, na OEA, como um país que tem se preocupado ao longo desses últimos anos em coibir as desigualdades, não só em relação às mulheres, ao trabalho infantil. Mas em promover relações de trabalho mais igualitárias do ponto de vista da prevenção, da cultura organizacional, tentar criar uma outra experiência de trabalho antes mesmo que isso se torne um problema. Educação. E a dica para quem for vítima de alguma discriminação é reclamar sempre, denunciar sempre. Denunciar sempre. Se tem receio de se expor, procure o seu sindicato, procure o Ministério do Trabalho e Emprego, por suas SRTS, procure o Ministério Público do Trabalho, que esses profissionais terão condições de levar adiante aquela denúncia sem que haja exposição ou prejuízo dessa trabalhadora. Bom, e com essa constatação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Gláucia, doutor Cláudio, agradeço a presença de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!